Está lá no meu blog uma apuração que eu fiz para mostrar para vocês. Venho contando aqui sobre essa tentativa de acordo para blindar o governo Lula e também a família Bolsonaro, ali os aliados de Bolsonaro, como esse acordo ruiu. A eleição de 26 já começou, gente. É disso que se trata, todas essas articulações que estamos vendo em Brasília. De forma específica sobre a quebra de sigilo, quero trazer um bastidor que eu apurei ontem ainda, que é o seguinte: a gente estava aqui, na verdade, no Estúdio I, às voltas com a confusão na CPI e no INSS, sem saber da informação principal na minha avaliação, que eu vim a saber depois também durante o jornal, quando eu confirmei e trouxe para vocês, que era o seguinte: a PF já tinha quebrado o sigilo do Lulinha. O ministro André Mendonça, que é o relator do INSS no Supremo, já tinha autorizado muito antes de toda essa discussão. Pelo menos desde janeiro já tinha essa quebra de sigilo. Nós que não sabíamos dessa informação. Por que isso é importante? Porque eu contei aqui para vocês que teve uma espécie de ruído. Vocês vão se lembrar, quando o André Mendonça ele assume o caso do Master, ele é o relator do INSS, e ele também assume o caso do Master quando o Toffoli sai, em meio àquela confusão, tem aquele acordo para que ele deixe a relatoria. E aí, numa das decisões que o Mendonça deu, ele disse que a polícia, que está às voltas com a investigação, não precisa avisar ao seu superior imediato se achar alguma coisa ali, enfim, se tiver alguma informação, não precisa compartilhar. Ele é o relator e tem que ser compartilhado com ele. Muita gente estranhou aquilo, muita gente achou que tivesse algum tipo de mal-estar com o diretor-geral da Polícia Federal e que alguma desconfiança, porque o diretor-geral da Polícia Federal tem ligação, tem acesso direto, na verdade, com o presidente da República. E tem mesmo, com o presidente Lula. Quando a gente trouxe essa informação da PF, muita gente ontem no Congresso, com quem eu conversei, dizendo: então o governo já sabia. Porque quando você olha as declarações do presidente Lula de janeiro para cá, o presidente já preparando no seu discurso uma vacina para essa investigação. Quando ele diz: se meu filho, Flávia, tiver alguma coisa, ele que explique, ele que se entenda com a justiça. É uma frase assim, ele falou numa série de entrevistas. E aí, algumas pessoas no Congresso com quem eu conversei me dizendo: então aquilo já tinha sido informado. O que eu apurei junto à polícia? É claro que o presidente já sabia que a polícia, se tivesse que avançar na investigação, ia avançar, ia para cima, como eu vi de um investigador, independentemente de quem fosse. Não tem detalhes, mas não tem nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de blindagem. Prova disso é o que nós estamos vendo aqui. A gente falou ontem, Flávia, da importância da autonomia da polícia. Então, não tem como você criticar um trabalho da polícia que faz uma investigação que vai do golpe do 8 de janeiro, só vou citar alguns de cabeça. Golpe do 8 de janeiro, que atingiu em cheio o coração de Bolsonaro, o governo Bolsonaro, incluindo o ex-presidente Bolsonaro, que está preso por causa da tentativa de golpe. A Polícia Federal que fez aquela investigação. Aí você tem emendas parlamentares, a Polícia Federal que está fazendo essa investigação. Você tem o caso Master, a PF que está fazendo essa investigação. De cabeça, tá? INSS está fazendo essa investigação. Então, para dizer, é claro que qualquer tipo de informação, de bastidor, pode levar as pessoas a acharem que teve algum tipo de aviso e uma tentativa de blindagem. Eu vi isso de muita gente da oposição. Aí, quando eu vou apurar, as pessoas falam assim para mim na polícia: mas como? Se o sigilo foi quebrado e vocês não estavam nem sabendo. E, de fato, nós não sabíamos. E quem autorizou foi o André Mendonça, que, como a gente já falou várias vezes, você tem alguns ministros do Supremo que são próximos do governo Lula, sim, e vão lá, jantam, participam, têm relação. O André Mendonça não é esse tipo de ministro, porque ele não tem relação com o presidente Lula. Ele foi indicado pelo presidente Bolsonaro. Então, Flávia, me chamou muita atenção é muita informação, eu sei, mas são peças que, se a gente junta, ajudam a montar esse quebra-cabeça sobre como está cada vez mais difícil para a turma do Acordão conseguir fechar essas pontas e conseguir abafar essas investigações que estão correndo sem a ciência do topo, né? Do Congresso, na minúcia, no detalhe. Uhum. Então, a CPI está achando que fez um negócio assim, nossa, que uau, descobriu Eureka, e a PF já está com isso quebrado. Sim. A Polícia Federal, esse sigilo quebrado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu abri o programa ontem dizendo: o governo vai ao Alcolumbre para pedir que o Alcolumbre revogue essa decisão da CPI. Mas a polícia já tem esses dados. E o relator é o Mendonça. Então, só para mostrar como as coisas são muito mais complexas do que parece quando a gente traz aqui, num primeiro momento, a quente, assim, um factual. Esse bastidor eu achei bem importante. Maria Cristina
Fernandes ontem usou o termo da CPI como um picadeiro, né? E eu queria trazer essa imagem, com todo respeito ao circo, né, às artes circenses, mas é que há uma disputa, um tensionamento no campo político-eleitoral, e a CPMI tem cumprido esse papel, esse roteiro, como de resto acontece com as CPIs, né? É um rinque de disputa política. Mas, Sadi, o episódio de ontem, a mim, reforça a ideia de que os grandes avanços no que diz respeito aos escândalos recentes ou antigos, né, que a gente acompanha na sociedade brasileira, nas instituições brasileiras, eles se dão a partir das investigações policiais, em particular da atuação da Polícia Federal, quando tem autonomia. E aí você mencionou que autoridades não tinham nem ciência, nem possibilidade de interferência. Né? Foi exatamente o que aconteceu. Se a gente fizer uma linha do tempo, a decisão de autorizar a quebra do sigilo por solicitação da Polícia Federal, pelo ministro André Mendonça, aconteceu em janeiro. Então, a gente está falando de mais de um mês, né? Ou pelo menos um mês de intervalo entre essa decisão, que efetivamente já autorizou a quebra de sigilo do filho do presidente, e a decisão política e toda a celeuma e aquelas cenas algo constrangedoras na CPMI ontem. Então, as estão andando, correndo, num ritmo e com uma autonomia que o mundo político não esperava, né? Já o comentário do presidente da República em relação ao próprio filho é do início de fevereiro, quando ele diz: chamei o Lulinha e disse: se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço por essa alguma coisa. Mas não teve um evento no Palácio? Eu vou até recuperar aqui. Teve antes uma fala dele no Palácio. Eu lembro que ele abriu uma... Eu não sei se foi o café da manhã com jornalistas no fim do ano. Eu vou checar aqui. Mas aí ele já tinha dito assim, genericamente, se tiver. Isso, mas ele já tinha falado sobre o assunto. No início de fevereiro ele diz: chamei o meu filho e olhei no olho dele. Acho que ele fala até essa... faz até esse apêndice. Olhei no olho dele e disse: se você tiver alguma coisa, você vai pagar por essa alguma coisa. Se não tiver, se defenda. Esse é o teor da declaração do presidente da República. A essa altura, muito provavelmente, a polícia já tinha feito o pedido. Se a gente está falando do início de fevereiro e da decisão do ministro André Mendonça de janeiro. Você mencionou o fato de Mendonça não ter ligação com Lula. No entanto, foi o ministro André Mendonça que festejou de imediato a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, já naquele primeiro dia, lá em 20 de novembro. Tem uma teia, né? Uma teia muito intrincada em relação a essas questões políticas. A gente sabe de uma não amizade entre André Mendonça também e Davi Alcolumbre, que agora aparentemente vai atuar para interferir na CPI, né? Na CPMI. Mas, então, veja, Flávia, todas as instituições estão muito emboladas, né? Os interesses de vários indivíduos e instituições embolados nessas interseções entre CPI, caso Master e implicações políticas, Sadi. Mas veja a importância do personagem Davi Alcolumbre nesse xadrez. Sim, ele e o André Mendonça não têm relação. O Davi Alcolumbre tem uma caneta muito poderosa em Brasília, o presidente do Congresso. Ele sim tem uma excelente relação com o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Toffoli, ele tem boas relações no Supremo. Agora, tem uma avaliação do entorno do Alcolumbre, eu acho que eu comentei aqui ontem, já não me lembro mais se foi no começo da semana ontem, que para o Centrão, para a turma do Congresso, era melhor o Toffoli como relator do Master do que o André Mendonça. E para essa turma do Congresso e setores do Supremo,
que estão acompanhando com lupa o caso Master, eles acham que tem dedo do governo nessa pressão para tirar o Toffoli. O governo não... Por que as pessoas acham que o Supremo é muito próximo do governo? Por causa disso. Um dos motivos principais é esse, Ana. O governo deixou claro, em várias conversas de bastidor, você sabe disso, que a situação do Toffoli era insustentável. Então, o Centrão viu nisso uma digital inequívoca do governo contra o Centrão, porque para eles era melhor o Toffoli. Eu não estou contando nenhum segredo aqui, todo mundo sabe disso, isso é dito em Brasília, em qualquer corredor que você ande no Congresso Nacional, eles vão dizer isso, eles preferem o Toffoli. O Toffoli é um ministro muito ligado a esses grupos políticos. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, a primeira fala do presidente Lula da qual eu me recordo sobre esse assunto, que a gente comentava, Flávia, 18 de dezembro. Ele diz que ninguém ficará livre de investigação no escândalo do INSS, nem mesmo seu filho, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Ele disse assim, se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Aí ele fala, se tiver Haddad, ele vai ser investigado, o Rui Costa vai ser investigado. Então, foi a primeira vez que ele fala, depois ele fala no começo do ano. Então, por que tudo isso é importante? Porque isso mostra, obviamente, a preocupação do governo com esse tema, que agora a gente chega nesse ponto que é a quebra de sigilo, que já estava feita antes da CPI conseguir essa aprovação ontem, Ana. André, e que obviamente o governo sabia, porque essas falas de Lula, especialmente as mais recentes, demonstram conhecimento. O ministro André Mendonça demonstrou também incômodo com questões que ele viu que integrantes do governo às vezes sabiam mais do que ele até sobre... Acho que isso é uma apuração até que o Otávio e a Júlia trouxeram aqui a respeito daquela decisão do André Mendonça de não permitir que os investigadores compartilhassem o resultado da investigação com os superiores. Mas eu quero trazer 2 pontos aqui. Como o governo está se movimentando agora, porque é um impacto, é óbvio que uma investigação em cima do filho do presidente da República e candidato à reeleição vai impactar a eleição. Primeiro, as falas de Lula tentam trazer um reforço de que Lula é diferente de Bolsonaro. Bolsonaro atuou muito para proteger os filhos, em especial Flávio Bolsonaro. A gente lembra disso, pressão sobre a PF, sobre a Receita, enfim, aquele caso das rachadinhas. Sem falar as várias declarações sempre de Bolsonaro nesse sentido. Lula... Não se sabe se com sucesso ou não, se terá sucesso ou não, mas tenta se descolar disso dizendo, tem uma coisa errada, tem que investigar. Vamos ver até onde isso vai.